Mesa de debates. Oferecimento Unimed, 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de maio, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Para a gente é uma honra, um prazer estar com você aí na sua casa. Te peço licença, te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. A gente conversa hoje sobre os impactos da decisão do Supremo Tribunal Federal que restringiu a aplicação do foro privilegiado. A gente vai entender se a decisão tomada no início desse mês pode afetar ou não as eleições em outubro. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé Lúcio, tudo bem? Bom dia, cara, tudo bem? Bom dia, Rogério, Lúcio, colega de bancada, bom dia, Lúcio, convidados, bom dia, senhores telespectadores, bom dia, senhoras telespectadoras. Um tema realmente é um tema bastante importante, né, e que vai ter reflexo aí nas eleições. Parabéns aí para a produção e tenho certeza que a audiência também será muito boa devido à importância aí do tema colocado aí na Verdade, e a partir de agora esses temas vão ser cada vez mais constantes, né, Lúcio? Com a aproximação das eleições aí. Com certeza, vai ser um ano de muitas emoções, né? Copa do Mundo, política, eleições, tenho certeza que vai ser um ano turbulento e de muita emoção. Verdade. Bom dia, Rogério, tudo bem? Bom dia, Caio, tudo bem? Zé Lúcio, Bruno, Raul. Fazer um programa hoje, assim, que está começando a esquentar, né? A gente está passando por um momento de muita turbulência. O assunto veio numa hora muito propícia e me parece que as pessoas estavam querendo isso tanto que ele mal foi aprovado, homologado, seja lá o nome. Nem publicou a corda ainda. E já tem um monte de gente aí com corda no pescoço. Então hoje o programa promete dar uma pegada de fogo aí, né? Será mesmo, Rogério? Até quando essa corda vai estar no pescoço desse pessoal, né? Bom, agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe o cientista político Raul Magalhães. Bom dia, Raul. Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia aos meus colegas de mesa. Bom dia aos espectadores. A gente recebe também o presidente da Comissão de Direito Constitucional e professor de Ética da UFJF, Bruno Stigert. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Caio, colegas da mesa, telespectadores, e mais uma vez para falar sobre o protagonismo do Supremo e sobre seus acertos, erros, no fim falar sobre o país, né, e como vocês disseram, sobre os dilemas que nós enfrentaremos num ano muito importante para a nossa história. Hoje o desafio de vocês é grande, tentar simplificar um pouquinho para a gente e para o pessoal de casa toda essa teia que se torna esse caso, né? Perfeito. Bom, no dia 3 desse mês, o Supremo Tribunal Federal votou a restrição do foro privilegiado para deputados federais e senadores. O julgamento começou no dia 31 de maio do ano passado, mas por 2 vezes foi suspenso depois de pedidos dos ministros. A partir de agora a gente vai entender os impactos dessa decisão. Bruno, na verdade, o que muda a partir de agora? Bom, antes de falar propriamente da Constituição e da recente decisão do Supremo, dando um sentido ao artigo 53 da Constituição, ou tentando trazer um sentido compatível com a realidade que nos assola, é importante dizer que o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, ele foi criado com um sentido muito interessante, e eu não diria incorreto. Da Inglaterra, por exemplo, de onde extraímos sua origem, o foro por prerrogativa, ele tinha a finalidade de proteger candidatos em época de eleição de falsas denúncias, o que é muito comum dentro do jogo político. E, portanto, crimes comuns, que são crimes, às vezes, cometidos na rotina da vida, eles poderiam ser utilizados como ferramenta de política para evitar que pessoas tivessem acesso aos cargos públicos. Conversando brevemente com o professor Raul, ele até lembrou, na redemocratização brasileira, teve um viés extremamente importante, pois viemos de uma ruptura, e nessa ruptura muitos políticos enfrentaram o establishment que havia, né? E, portanto, era necessário uma proteção também a essas pessoas que, em tese, estariam perante uma nova ordem constitucional, uma nova ordem social, política e econômica. Só que no Brasil foi extremamente abrangente essa prerrogativa. O artigo 53 da Constituição, se me permitem brevemente falar para vocês, ele diz o seguinte, eu vou ler só o caput. Claro.
Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, essa é a imunidade material prevista no caput do artigo 3º, e diz que após a diplomação, no parágrafo 1º do artigo 53, o julgamento das autoridades, né, dos parlamentares, serão submetidos ao Supremo Tribunal Federal. Então, os crimes cometidos comuns durante a vigência do mandato, se eu sou pego dirigindo, né, enquanto parlamentar, se um parlamentar é pego dirigindo alcoolizado, se ele teve uma briga doméstica, ele responde por esse crime no exercício do seu mandato a partir da diplomação perante o Supremo Tribunal Federal. Esse é o chamado foro privilegiado, responder perante um tribunal especial, que é o Tribunal Constitucional, por atos praticados durante o seu mandato. No Brasil se ganhou contornos dramáticos. O caso piloto, que foi julgado pelo Supremo, do prefeito de Cabo Frio, ele já durava 10 anos. E veja bem, o prefeito é denunciado enquanto era prefeito no mandato em Cabo Frio. Durante a vigência desse mandato, ele respondeu já com foro privilegiado perante o tribunal. Ele é eleito deputado federal, esse processo é deslocado para o Supremo Tribunal Federal e recomeça ali todo um novo trâmite. Durante a vigência do mandato de deputado federal, ele se candidata de novo a prefeito, volta à Prefeitura de Cabo Frio, desloca-se novamente o processo, e nesse meio tempo o processo, então, já estava à beira da prescrição, ou seja, da impunidade. O Supremo se viu diante, portanto, de uma situação delicada. Ou ele reagia a essa situação pragmática, que de algum modo usava a própria Constituição para fugir das responsabilidades constitucionais e jurídicas, e ele precisava, então, dar essa resposta, e a forma veio através de uma repercussão geral, de um verbete de 2 pontos destacados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, como eu disse, que vem sendo uma espécie de timoneiro dessa corte, talvez para o bem ou para o mal, eu não quero entrar nesse mérito, mas ele vem propondo e dessa vez propôs algo que parece trazer algum efeito prático. As propostas são: o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo. Durante, não anterior. Se ele praticava antes um crime anterior ao exercício do mandato e a denúncia era oferecida durante o mandato, ele responderia no Supremo Tribunal Federal. Agora tem que ser praticado durante o exercício do mandato. E relacionados às funções desempenhadas. Ora, uma imunidade de tamanho alcance deve ser, sim, relacionada ao exercício do mandato e não a funções estranhas ao mandato. Ele deve proteger o parlamentar e o seu mandato, e não funções estranhas à sua expertise nesse caso. E o segundo ponto do verbete, relevantíssimo, diz: após o final da instrução processual, é para determinar quando será o momento em que permanece ou não com foro privilegiado, né? Após o final de toda a instrução do processo, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, despacho do juiz, requerendo alegações finais do político denunciado, a competência para processar e julgar as ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo. Então, durante o exercício do mandato, houve a denúncia, foi feita toda a instrução do processo. Esse processo teve o despacho pedindo alegações finais do denunciado. Esse processo permanecerá até o fim no Supremo Tribunal Federal. Se não houve esse despacho e o mandato se encerrou, ele vai responder em primeira instância. Então, o marco temporal é início com a diplomação até o fim do mandato. Crimes cometidos fora desse lapso temporal serão todos julgados em primeira instância. A questão que fica, e a gente pode problematizar daqui a pouco, é se estende essa lógica para outros legislativos, os estaduais, o municipal, aos secretários municipais, estaduais de governo, aos ministros de Estado, a membros da magistratura, do Ministério Público. Essa provocação foi feita pelo Dias Toffoli, foi questionada também pelo ministro Gilmar
e acompanhada pelo Lewandowski, que acho que é uma questão relevante que a gente pode amadurecer no nosso debate. O Bruno acabou citando no final aqui, a gente sabe que o país hoje possui milhares de pessoas com o direito do foro. Eu queria saber, atualmente, quem que pode ter esse privilégio no Brasil? É uma extensão muito grande de pessoas. Praticamente, o Poder Judiciário tem foro privilegiado, deputados, senadores, ministros de Estado, presidente e vice-presidente da República. E o mais importante é que a gente deve entender que o principal foco do problema foi justamente o caso que foi levado a julgamento, que o foro pode ser adquirido a uma determinada etapa da biografia do político a partir dele ocupar um cargo que tem o foro privilegiado, e ele levava essa condição, e nessa condição ele permanecia. É isso que foi esclarecido nessa discussão, o tamanho da extensão do foro privilegiado. E agora estamos discutindo novamente a extensão para qual conjunto de pessoas esse foro valeria e por que marco temporal, como o professor Bruno assinalou. Então, esse é que é o nó. Agora, com isso, nós começamos, isso que me chamou a atenção, nós começamos por uma via particular, isso deveria ter sido matéria examinada pelo Congresso, mas foi pelo Supremo, por uma via, vamos dizer assim, especial ou anômala, a normatizar um vácuo de legislação, porque o problema já havia sido socialmente levantado, as pessoas já vinham debatendo o problema do foro há um certo tempo. O Congresso não conseguiu dar uma resposta à sociedade, e com uma engenharia muito interessante, o Supremo Tribunal trabalhou dessa vez não numa discussão de interpretação da Constituição, mas a partir de um caso concreto. Ou seja, o Supremo agiu bem dentro do que o Judiciário tem que fazer. O Judiciário tem que examinar casos concretos. Quem pode imaginar uma legislação, as condições futuras de aplicação dessa lei? Eu imagino uma lei, que tipo de consequência que ela vai ter. Isso é o Poder Legislativo. Mas ao fazer isso, e aí para poder pegar o ponto que está, ao fazer isso, no meu entendimento, o Supremo sempre cria uma jurisprudência para obrigar outras instâncias anteriores a agir da mesma forma. Pelo menos eu duvido que o Judiciário, nas instâncias inferiores, vai desafiar essa proposição do Supremo Tribunal. Então, eu imagino que, de alguma forma, muito específica, o Supremo acabou produzindo um efeito legislativo interessante, embora, quer dizer, isso está acontecendo no vácuo, na incapacidade que o Legislativo tem hoje de dar respostas à sociedade. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos, continuando falando de política aqui na mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Rogério. Hoje nós temos um número entre 39 e 58 mil pessoas que têm direito ao foro privilegiado. Esse número está variando aí conforme as fontes, de qualquer forma é um número muito alto. A questão é que ninguém aguenta mais ver o pessoal fazendo coisa errada, infringindo tantas leis aí, não sendo punido por isso e tal. Eu acho que o pessoal está cansado disso. A gente vai discutir isso aqui durante muitos anos, a gente vem discutindo aqui há 20 anos isso e vai continuar pelo tempo, até que isso acabe por uma canetada, e acho que veio numa boa hora. A pergunta que fica vou colocar 2 casos reais aqui. Hoje o senador Fernando Coelho acabou de cair o dele, né? Ele vai então voltar para a primeira instância, e o Tiririca, por uma denúncia de assédio sexual de uma funcionária dele, antes dele ser deputado, também caiu isso. Isso me parece que vai começar a cair uma série de coisas. São mais ou menos 540 nomes aí que a gente tem, né? Hoje, como
já no Supremo para serem julgados dentro do fórum, né? Enfim, vamos pegar esse bolão de informação aí e tentar transformar isso em informação agora para essa nossa eleição. Porque o governador também deve cair, né? Bom, ainda não, né? Não, mas tá na linha de tiro ser o Congresso que, neste momento, não pode votar uma alteração constitucional por causa da intervenção no Rio de Janeiro. Se o Congresso, no ano que vem, porque essa intervenção no Rio vai até dezembro, no ano que vem, achar que pode reexaminar o assunto de forma a ser capaz de decidir. Hoje eles podem discutir, mas não podem decidir. Olha, é assim, tem um enorme impacto eleitoral, mas eu creio que o que está em julgamento agora é o seguinte, né, porque esse discurso já existe, é o seguinte, ir para a primeira instância significa o fim da impunidade? Algumas pessoas estão dizendo assim, olha, depende muito da capacidade, porque a nossa justiça tem uma característica de procrastinação, de demora nos processos que é notória, e se isso, por exemplo, não funcionaria a favor desses políticos, porque existe discussão se a lei de ficha limpa vai passar da segunda para a terceira instância, enfim, tem aí uma pergunta, se neste momento a impunidade vai ser resolvida. Agora, eu quero dizer que eleitoralmente tem impacto, sim. É muito complicado por uma boa parte dos candidatos, estou falando para todos não, porque alguns candidatos são realmente capazes de sobreviver a partir de qualquer tipo de acusação, mas para a maioria dos candidatos é um problema real ir para uma reeleição ou para uma campanha com um processo que lhes toma dinheiro, atenção e municia seus adversários. Então, tem um impacto eleitoral, sim. Quanto à impunidade, nós temos que discutir se o sistema judiciário, trabalhando desde a primeira instância, vai conseguir fazer com que os processos andem na velocidade que talvez a sociedade desejasse. Mas aí eu não sei quais são os mecanismos. É isso aí, ó, é o que eu estou dizendo. Essa novela não vai acabar. Todo mundo achou que essa decisão do Supremo Tribunal Federal vai resolver. Atingiu, como frisou o ilustre colega aqui, os deputados e os senadores. Então é restrito. E o problema é que o professor agora enfatizou, professor Raul. O problema no tribunal, eu estou na área, o Bruno está na área. O problema no tribunal é a organização judiciária, a estrutura, equipamento pessoal e a questão da organização judiciária e a celeridade processual. Tem muitos processos de menor importância, ele leva 5, 10 anos. Eu mesmo tenho um processo que está há 34 anos circulando, entendeu? Tramitando. Era 50 clientes, hoje já são 36, porque 14 já morreram, não viram a decisão, sonhava com o processo, entendeu? Então, os políticos aqui querem escolher o foro, onde vão ser julgados. Porque a gente sabe julgar. A gente sabe na questão eleitoral, muitos deputados, governadores foram eleitos e depois foi feita denúncia contra ele. Acaba julgando o processo no final do mandato dele. Aí quer afastar, caçar, como aconteceu com o governador de Tocantins agora. Terminando o mandato, agora que afastou. Ele exerceu mais de 3 anos e meio. Entendeu? Então, reduzir o recurso, entendeu? E estruturar a justiça devidamente e tirar essas influências políticas no Poder Judiciário. Essa novela não acaba aí. Essas questões aí que isso vai dar muito ainda. Está mandando processo para a primeira instância agora como reflexo isso aí. Mas o outro já vai discutir que quer ter que julgar o Supremo. Não publicou acordo, outras coisas mais. Então o problema da justiça é exatamente esse. O número exagerado de processos. A Corte Suprema dos Estados Unidos, por exemplo, julgou ano passado 8 processos. 8! Aqui são julgados no Supremo mais de milhares de processos. E 11 ministros. Não resolve, não dá tempo, não tem como investigar. E a primeira instância também não tem. Falta pessoal, falta equipamento, falta investigadores. A gente sabe que o quadro de servidor público diminui, não cresce, nem equilibra, entendeu? Cada vez o país não repõe. Nós estamos para lutar aqui para o Tribunal Regional Federal em Minas Gerais, que está prometido há muitos anos, não coloca, não vem, não inaugura esse Tribunal Regional Federal. Aí os outros tribunais regionais federal, Rio de Janeiro, São Paulo, abarrotados. O de cá poderia diminuir, reduzir e acelerar o julgamento desse processo.
Entendeu? Nós estamos em Juiz de Fora mesmo para criar um prédio do fórum. Eu completei 40 anos agora de advocacia. Entendeu? Desde quando eu iniciei a advocacia que eu vejo falar na edificação desse prédio do fórum. Não saiu, não está saindo até agora. Então esses são os problemas. Tem muito dinheiro aí para o executivo, mas não tem dinheiro para o judiciário. O judiciário luta com autonomia financeira e administrativa, mas não tem. Entendeu? Não tem. Você vê que os juízes estão falando que até o auxílio moradia é uma forma de aumento, entendeu? É uma forma de aumento salarial. E não quer abrir mão disso, porque ganha mal, realmente eu acho que ganha mal. Entendeu? Como todos os brasileiros ganham mal, como todo trabalhador ganha mal. Entendeu? Um país tão rico, tem dinheiro para alguma coisa, não tem dinheiro para outras coisas. Então, é questão desse foro, isso vai continuar sendo as discussões, vai ter, entendeu? Não vai resolver. E a indústria da prescrição. Porque com isso, abarrotou de processo, o que acontece? Não tem condição de julgar todos os processos. Quando nós vimos agora do presidente Collor, nós vimos agora do Jucá, prescreveu, entendeu? Então esse é o problema. Não adianta mandar para a primeira instância, não adianta mandar para o outro lá, que não vai, o processo não vai ter uma tramitação célere, que é isso que a gente quer, célere, entendeu? Então o pessoal julga mais. E eu acho que o pior, professor Raul, Bruno, que o pessoal está se candidatando para exatamente ter o foro privilegiado. Ninguém não tem compromisso nenhum com o povo. Eu vou lá porque eu sei, tem gente que fica no Congresso aí, parlamentar 20, 30, 40, 50 anos. Tem um que está saindo agora, aposentando aí por velhice, chego, não aguento mais. Está saindo agora, mas ficou 50 anos lá, pô. Entendeu? Então o eleitor também, nós também temos participação nisso. Se nós não queremos que o cara seja condenado, vamos votar no ficha limpa, pô. Vamos olhar agora, hoje está cheio de aplicativo aí, na hora de olhar o vereador, vê lá, se tiver algum processo, não vota nele, pô. Entendeu? Então nós, eleitores também, somos inclusive os melhores julgadores. Nós somos os melhores julgadores na escolha do candidato. Vamos ver o caráter da pessoa, se ele realmente é ficha livre, o que ele faz para a sociedade, porque todo mundo está na sociedade. Então ele conhece bem o candidato, entendeu? Aí depois elege. Infelizmente tem cabelo de eleitor aí, que a gente tinha um governador em São Paulo, o cara falou, o cara rouba, mas faz. O eleitor aceitando isso. Entendeu? Não, o cara rouba, mas ele faz. Entendeu? Ele rouba, mas me deu Bolsa Família aí, entendeu? Então, não é por aí. Então nós, eleitores, também somos responsáveis por isso. Entendeu? Nós temos que eleger, igual que a celeridade processual, sou como advogado aqui, o jurista tem que ter poder político. Vamos eleger os seus candidatos para buscar verba, para buscar autonomia administrativa e financeira, porque tem que funcionar dessa maneira. Entendeu? Então nós, eleitores, somos os primeiros julgadores dos candidatos dos políticos. Uhum. Aí depois elegeu, vamos polir o cara, mas você votou nele, pô. Você não olhou a ficha dele antes. Entendeu? E dá o direito, melhor do que isso aí, seria criar uma legislação que uma vez que o candidato não está, a gente vê tanto investigado, tanto réu, está exercendo poder ainda. Tem candidato aí, pessoa condenada aí, está preso, mas nós estamos pagando o salário dele, nós estamos pagando o auxílio moradia, nós estamos pagando o auxílio reclusão. É brincadeira, né? Então tem que arrumar muita coisa, não é só essa questão do foro privilegiado, entendeu? Convidado José trouxe várias questões que eu vou deixar vocês pensando um pouquinho. A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Quero saber se vocês concordam com o Zé Lúcio ou discordam dele em alguma parte. Bom, Zé Lúcio trouxe muitas coisas, e, portanto, eu vou tentar trabalhar algumas concordando e tentando me posicionar com relação a outras. Primeiro, no que diz respeito ao alcance da decisão do Supremo Tribunal Federal, nos outros tribunais e perante as outras instâncias do Poder Judiciário de um modo geral. Uma decisão do Supremo em repercussão geral, ela tem, sim, o condão de possibilitar juízes de tribunais de primeira instância de aplicar a casos específicos essa orientação geral que o Supremo trouxe. Portanto, se o Supremo não tratou, na sua decisão,
dos governadores, vice-governadores, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, secretários de Estado, nada impede que tribunais e juízes de primeiro grau apliquem tal decisão. É um cenário que se espera em breve que aconteça. Provável que isso retorne ao Supremo para que ele tenha que se manifestar sobre circunstâncias diversas que podem vir a ocorrer em casos práticos. Por exemplo, uma questão levada pelo ministro Gilmar Mendes. Nessa eu gostei do Gilmar. Ele disse, imagine o seguinte, crime comum, que não tem conexão com o mandato. Um assassinato, ok. Um assassinato em virtude de um desentendimento. Mas se for um assassinato de um inimigo político, é um crime em razão da função ou não? São circunstâncias que, em que pese parecerem bobas, que geram complexidades para um caso concreto. E os tribunais e os juízes deverão estar preparados para enfrentar. Mas veremos o desdobramento dessa decisão. Penso que o Supremo perdeu a oportunidade de resolver isso também. Mas talvez, para decidir, ele precisava delimitar o objeto da decisão e talvez, através de uma deliberação interna, eles falaram, vamos decidir primeiro esse tema e deixar essa questão para um outro momento. Segundo ponto, estarão os tribunais e os juízes de primeiro grau preparados para enfrentar esse deslocamento de competência? Pergunta que eu responderia da seguinte forma. Para a Justiça Federal, eu acho que a Justiça Federal é preparada para lidar com essas questões. A Justiça Estadual vai precisar se reestruturar, treinar magistrados, o Ministério Público para investigar e atuar nesses casos precisa se readequar a uma circunstância que até então não conhecia. E, portanto, a partir do que o Zé Lúcio falou, eu diria, olha, há uma estrutura do Poder Judiciário Federal boa, que vai lidar bem com esses casos, e talvez já até tenha contato com casos semelhantes, mas a Justiça Estadual, creio que enfrentará uma dificuldade de atuar nesses casos. E aí a pergunta é, o Supremo Tribunal Federal de verdade e verdadeiramente não pode ser um tribunal penal, e virava um tribunal penal nesses casos de foro de prerrogativa de função, porque em tese as questões eram de direito penal. Mas a justiça comum, né, é preparada? Acho que sim. Mas será que essa avalanche de deslocamento de casos, repentinamente, vai permitir, de pronto, uma boa atuação? Me parece que, volto a dizer, na Justiça Federal sim, na Justiça comum não. De todo modo, eu ainda acho só para concluir, de todo modo, ainda acho que os riscos da prescrição na Justiça comum é menor do que no Supremo. Uhum. Concordo plenamente com o Bruno. Agora é bom esclarecer aos telespectadores também, esse negócio de foro privilegiado tem as vantagens e as desvantagens, né? Que uma vez julgado no Supremo Tribunal Federal, não tem mais recurso, não tem mais instância. É a última instância. Entendeu? E esses que estão aqui, passou para a Justiça Estadual primeira instância, então o réu investigado lá que estava com foro privilegiado e não tem mais foro privilegiado, ele vai ter N instâncias para recorrer. Entendeu? Isso vai levar muito tempo. Então, concordo, não tem realmente, porque a Justiça Estadual é difícil. Um dia eu estava conversando com um juiz aí de uma comarca pequena de Minas Gerais, falou, Zé Lúcio, onde está funcionando o fórum foi uma casa que o prefeito cedeu. Entendeu? Aqui o prefeito atua. Como é que eu vou julgar um prefeito? Entendeu? Como que julga? Entendeu? Então fica muito dependente, tem que ser realmente interdependente. Entendeu? Aposta no Supremo. Poder julgar. Então tem isso do Supremo. Julgou, pronto, não tem mais como recorrer. Entendeu? Como foi o pessoal do Mensalão. Acabou, última instância. Agora, se julgar no primeiro instância, foi condenado, mas pode recorrer para o tribunal imediatamente superior, instância superior, e vai até o Supremo, companheiro. A aposta no Supremo é estratégica. Primeiro, a aposta da prescrição, por não ser um tribunal institucionalmente criado para lidar com essas questões. Segundo, porque Brasília. Né? E Brasília tem um campo para articulação política, de bastidores, de gabinetes, de advogados poderosos, que tornam as discussões pelo menos melhores. Eu não estou nem dizendo que facilita a absolvição nem nada, mas você contrata um cacai, né, o Antônio Carlos, que tem acesso aos gabinetes, como todo advogado tem que ter, mas ele, por ser um advogado importante, tem um acesso
diferente dos advogados que não estão acostumados com Brasília. Os ministros, acredito, têm uma responsabilidade moral e política, nos casos complexos, maior. Então, nesses temas, eles vão ter que se debruçar com força, afinco. Eles possuem muitos assessores, pessoas muito qualificadas. Então, é uma aposta de que, por exemplo, a presunção de inocência, foi um tema que a gente discutiu, seria debatida em um grau de sofisticação melhor e maior do que por um juiz singular, que, às vezes, na casa cedida por um prefeito, numa cidade quente, sem um ar-condicionado, sem papel, às vezes, tem que tomar uma decisão tão complexa como essa. Dá tempo? A minha pergunta é assim, quem está lá no STF, os ministros e tal, são diretamente indicados pelos políticos, correto? Isso acontece até em que instância, puxando para baixo? Você tem vagas reservadas, né, a Quinto Constitucional, Sim, advogados, membros do Ministério Público, que nem são, em regra, obedecidas. Mas a indicação ela acontece para tribunais. Então, porque colegiados. Isso. Em cima disso, até para que quem nos está assistindo entenda melhor o assunto, é o seguinte: se eu tenho um Supremo e um Superior também, um Supremo Tribunal, um Superior Tribunal de Justiça. Todos indicados. Sim. A primeira e a segunda instância não. Eles vão por concurso? A segunda instância você pode ter indicado. Ok, pode. Primeira instância só concursado. Ok. Porque me parece que isso já corta um pouco o laço de quem está sendo julgado com os seus julgadores, ou não. Olha, vou te dar uma resposta pragmática. A própria atuação do Supremo, com 9 ministros indicados pelo PT, 8, desculpa, Sim. 3 não são, demonstra que não há essa contraprestação. Isso é objeto de teoria da conspiração. É óbvio que a indicação parte de alguma afinidade intelectual. Muitos dos ministros que estão aí hoje são de perfil de esquerda. Sim. Né? Ou tiveram esse perfil em algum momento da vida. O próprio Barroso, né, que tem no início da sua vida acadêmica ligada ao movimento estudantil, toma decisões hoje mais conservadoras em alguns temas. O Toffoli foi advogado e em alguns casos, decidiu contra membros do PT. Portanto, isso é mais objeto de teoria da conspiração do que objeto de estudo e de conclusões científicas. Sim. Logo, a indicação funciona em boa parte dos países. O que a gente precisa ter no Brasil, por exemplo, para conter influência política é mandato. Seria mandato de ministro de Supremo ou de Superior Tribunal de Justiça, diminuiria essa acomodação. O Toffoli é um que entrou aos 37 e, se quiser, sai aos 70. Olha quanto tempo de tribunal, né? Ele vai passar a vida quase toda que ele teve até entrar no Supremo dentro do Supremo. Uma hora ele vai se tornar um grande ministro. Ele entrou com muitas críticas, porque realmente não tinha maturidade para ser um ministro de um Supremo. Embora tivesse sido a AGU, mas não tinha. Isso é um consenso. Porém, em algum momento, ele se torna alguém capaz, diante da relação com assessores, com os próprios ministros, ele vai sofisticando sua capacidade intelectual e de atuação. Então, pode acontecer a influência, mas isso acontece em qualquer área, que tem qualquer pessoa indicada e cá entre nós. Tivemos vários juízes concursados também investigados e punidos. Então, não dá para colocar tudo numa vala comum. Eu acho que a questão é a pessoa que tem responsabilidade política e moral no seu cargo, na sua posição. Isso se dá de um professor na universidade pública, se dá com um juiz, se dá com um membro do Ministério Público, qualquer um que tem que ter um ethos republicano. O que falta no Brasil é ethos republicano. E o que seria isso? A capacidade de ser um agente público que atua para o seu soberano, que é o povo. Né? Tratar a coisa pública com zelo, como se fosse sua, no sentido do cuidado somente, não no sentido de apropriação. Entendi. Você tem falado dessa questão da permanência desses ministros assim, por tantos anos. Eu queria saber como que isso acontece, o que garante a permanência deles lá por décadas. Ministros, né, de tribunais superiores, uma vez empossados, eles só saem aos 70 anos. Que é a compulsória ou expulsória, que a gente chama, na aposentadoria. Então, o Toffoli entrou aos 37. Se ele quiser antecipar a aposentadoria por contagem de tempo, ele pode. O Joaquim Barbosa saiu antes, com 68.
Mas ele poderia sair, ou como comumente sai, aos 70 anos. Então, eles, de alguma forma, se perpetuam. Muitos são indicados na faixa dos 50 anos, então passam, em média, 20 anos no tribunal. Poucos são indicados com mais de 60 anos. Nós tivemos o caso do Eros Grau, recentemente, mas imagina... Toffoli, eu comento 50 anos. Toffoli, Gilmar, muito jovens. O Celso Mello, há quanto tempo está lá, né? O Celso Mello está no Supremo praticamente desde o início da redemocratização. Então, a bagagem histórica pessoal é relevante, mas será que temas relevantes acabam sendo engessados em virtude desse tempo exagerado dessas pessoas, ou né, desses agentes públicos no Supremo, nos tribunais superiores? Penso que sim. Há alguns modelos com mandato que funcionam muito bem, exemplo da Alemanha, e que talvez possibilitariam um arejamento. O que eu quero dizer com isso? Os direitos, né, eles têm a sua dinâmica. Então, imagine que você tem uma corte conservadora por 2 décadas. Imagine o direito de minorias, de grupos vulneráveis. Nunca serão pautados no Supremo. Agora, se você tem essa mudança, você possibilita que temas novos cheguem ao Supremo, que debates e ideias novas cheguem ao Supremo e que, portanto, as pessoas tenham voz também no Supremo. Não no sentido de que o povo deve orientar a decisão do Supremo, ela deve influenciar. É uma dentre várias vozes relevantes no processo de decisão judicial. E você fala a respeito dessa indicação que acontece dos ministros. O que eu queria entender é se em um momento muda-se o contexto político e outras pessoas que estão no poder, nessa situação, elas podem indicar outras pessoas? Como que ficaria essa questão? Assim, você tem, vou pegar o Supremo como parâmetro geral, são 11 ministros. Havendo aposentadoria, morte ou saída antecipada de um dos ministros, o presidente tem a legitimidade e o direito de indicar alguém para ocupar a sua vaga. Então, a dinâmica é essa. Aposentou, em virtude de algum outro motivo, sai um ministro, indica o outro. Em regra, dessa forma, salvo as hipóteses de impeachment, de responsabilidade. O falecimento, né, aposentadoria proporcional. E cá entre nós, né, nos Estados Unidos não tem expulsório aos 70, por exemplo. Vai até quando aguentar. Ministros com mais de 80 anos hoje. Vitalício. É vitalício mesmo. Né? No Brasil fala-se vitalício porque, uma vez aposentado, ele continua sendo ministro na sua aposentadoria, com muitos benefícios do seu cargo, o que é muito típico do Brasil. É na linha do que o Zé Lúcio provocou e o Raul comentou. Talvez o salário do juiz não seja lá esse grande salário. Isso é uma questão à parte, mas mais do que isso. Há uma série de penduricalhos, como foi apelidado, que elevam, em alguns momentos, em alguns meses, o salário de juiz, levando acusações até injustas. Às vezes você tem férias acumuladas, etc., e ganha 200 mil. Pessoal, o salário dele é 200 mil. Não é. São retroativos, etc., mas são retroativos que todos nós poderíamos ter, né? Como professores, por exemplo, e muitas vezes funcionários públicos de outros poderes não recebem. Não vão receber nunca. Todos gostaríamos desses penduricalhos também, quem não, né? Somado a auxílio moradia, auxílio vestimenta, agora escola para os filhos. Pode ser daqui a pouquinho? Pode. A gente vai para o último intervalo do nosso programa, a gente já volta rapidinho para ouvir o Raul. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. No final te interrompi, Raul? A minha observação é que qualquer transformação no sistema judiciário sobre mandatos temporários, né, no prazo para ser ministro do Supremo, ela tem que ter origem no Poder Legislativo. Isso é uma mudança constitucional, então é o Legislativo que pode reorganizar. Existe uma série de coisas que podem ser pensadas internas do sistema judiciário para que os processos andem mais rápidos. Mas a mudança na grande estrutura, ela depende do legislativo. Esse que é o ponto que eu estou levantando. Inclusive, uma discussão que eu ouvi, eu queria até compartilhar, a criação de uma vara de política, que eu acho que seria uma que nem se tem vara de família, vara da infância, eu queria uma vara para tratar crimes políticos, crimes relacionados à política, e uma vez que cai nessa vara, teria, obviamente, mais celeridade, porque se trata de um conjunto de especialistas no tema. Inclusive, professor Raul, isso aí, Caio, eu estive lá na conferência
Nacional dos Advogados, assisti a palestra do ministro Luiz Barroso, ele propôs exatamente isso aí. Ele tem essa Ele propôs isso aí, uma tese. vara Em criasse em Brasília Brasília já para julgar os existe. crimes aí de políticos. O Exatamente. TJDF já tem uma especializada e que funciona muito bem. Tudo bem, né, que Brasília tem uma peculiaridade, né, é um território federal, seus deputados são federais, né, e etc. Mas é uma proposta interessante. Da fala do Raul... E né, eu já acho, só completando, eu acho que na prática já existe isso aí. A Lava Jato é exatamente isso aí, para julgar político. A gente tem visto aí. Mais ou menos. Sim, na sim. prática, julgamento de políticos. Já é essa proposta que você está colocando aí. Mas dessa proposta da fala do Raul, eu penso o seguinte, né, que ponto chegamos? De uma vara especializada em crimes políticos. Então é preciso ver o problema de forma mais holística, que é um problema complexo. Sobre a fala do Raul, também acho muito interessante. A mudança no mandato, ou a criação de mandato, porque não existe, viria por emenda constitucional. E o Congresso, desde que o Supremo passou a chancelar a Lava Jato, ele começou a fazer proposituras de mexer no funcionamento do Supremo de forma considerável. Nenhum emplacou ainda. Mas houve ameaça de impeachment de ministro de Estado contra o Barroso, inclusive. Houve mudança na indicação. Temer, essa semana, publicamente se manifestou que acha que tem que mudar a forma de indicação do Supremo. Então, essa reação do Executivo e do Legislativo é uma reação à atuação do Supremo, na tentativa de dizer, olha, eu vou fazer um equilíbrio de forças com vocês, já que vocês estão judicializando a política demais, eu vou reagir propondo e alterando a legislação que regulamenta a atuação de vocês. Então veja como o jogo é muito interessante. Volto a dizer, a quem acusa o judiciário de ser ruim, de ser permissivo e etc. O judiciário ele foi criado para atuar de uma forma e passou a atuar por um vácuo de poder, um termo que o professor Raul usou agora há pouco, para temas que são estranhos e que ele é um péssimo jogador. Mas nesse vácuo alguém assume. E como é um poder como os outros poderes, todo poder, quando vê um poder dando mole, quer assumir. É típico, e a história mostra que, tendo um vácuo para ocupar, as pessoas ocupam. E o poder que está se sentindo preparado, concursados, capazes, aquela história toda que se fala do judiciário, eles vão e tomam a sua decisão e erram. É o poder que sobrou com alguma estrutura, porque o legislativo foi travado, inclusive, pelas denúncias, e a erosão do poder executivo, que sempre foi o grande protagonista da política brasileira. No momento que você não tem um executivo com respaldo dado pelas urnas, com um presidente que, de alguma maneira, tem legitimidade para poder coordenar os outros poderes, coordenar a política, os outros poderes de alguma maneira, mas coordenar a política, esse caos se instala, né? E o Brasil vem... Tudo começa com a erosão da capacidade do Poder Executivo de coordenar a política. O Poder Legislativo também, no caso do Brasil, ele é controlado pelo Executivo, a pauta do Legislativo é sempre dada pelo Executivo. Assim, essa foi a perda dessa direção que nos colocou nessa situação absolutamente estranha e exatamente está transformando o Supremo Tribunal Federal numa corte criminal, e eles estão já percebendo que eles não vão dar conta de governar o Brasil julgando caso a caso, como eles têm que fazer. Então, por isso que é muito importante quando se diz, por exemplo, que há o risco de não termos eleições. Eu acho que isso é tiro na cabeça, porque somente a partir de um poder executivo reconstituído que nós vamos começar, e com o poder legislativo renovado nas urnas, é que nós vamos poder começar a colocar ordem nesse caos todo. Não há alternativa quanto a isso. Eu como não sou do ramo jurídico, né, eu sou administrador, eu já comecei a ficar feliz. Hoje nós tivemos aí o senador, cadê ele? Fernando Bezerra Coelho. E a gente brincou que a gente não sabe o nome de 10 senadores, né? A maioria das pessoas não sabem quem está lá. Exatamente porque não sabem quem está votando. Né? Olha como é que uma coisa puxa a outra. Esse senador, Fernando Bezerra Coelho, foi o primeiro que caiu. Para ele já vai ser julgado pelo Moro. Então, assim, a mim,
que estou de fora da jurisprudência toda, eu estou vendo o resultado. Se der resultado, eu acho que está bacana. O caminho é esse? Bom, de alguma maneira o sistema está funcionando. Sim. Agora, nós precisamos que o juiz, que a gente também não sabe o nome, comece a julgar. Não pode ser, eu preciso mandar para o juiz Moro para que a justiça aconteça. Isso que é fundamental. Aqui é porque está na Lava Jato. Sim, porque o tema é Lava Jato. Então tem essa grande questão, né, que já foi inclusive tocada aqui na mesa. Se os juízes de primeira instância eles vão estar preparados. Eu acredito que com um pouco de bom senso, o sistema judiciário é perfeitamente capaz de julgar. O problema é que existem variáveis culturais no Brasil de que processos podem demorar e isso não causa escândalo sequer à sociedade. Hoje em dia isso já é mais problemático, mas não é um problema do sistema judiciário. Isso é inclusive uma técnica. Por exemplo, temos aqui um advogado, sabe que mesmo depois de um caso julgado, por exemplo, em algumas instâncias, a execução de sentença no Brasil é uma absoluta loucura. Ou seja, depois que o sujeito foi condenado a executar sentença nesse país, dá ensejo a novas demoras infinitas. Então, tem uma coisa para ser vista aí, só que o problema que a gente tem que examinar é o seguinte, num certo sentido, começou um teste para o sistema judiciário. E da forma como ele não vai conseguir responder a isso. Agora, quem é que reforma o sistema judiciário? Uma certa inteligência do próprio sistema, eu acredito nisso, mas é preciso que o sistema judiciário seja oxigenado com decisões político-legislativas consequentes, acordadas pela sociedade, debatidas, para que ele possa funcionar direito. Você não pode transformar um sistema que foi acostumado a adiar sempre as suas decisões, porque isso não afetava a vida de ninguém, ou pelo menos isso não causava escândalo, a um sistema que agora nós queremos que ele funcione na máxima velocidade. Né? O próprio Barroso dizendo assim, o processo tinha que durar um ano e meio. Bom, de processo de 20, 30 anos para processo de um ano e meio, eu acho que vamos precisar de outra máquina, né? Não é essa máquina. E só um detalhe, acho relevante, que funcione. Eu torço para isso também, com respeito aos direitos e garantias fundamentais, com juízes que atuem com base na ética da legalidade, não na ética pessoal. Né? Existe um sistema pautado numa Constituição e leis, e são elas que dão estabilidade e segurança às relações sociais e jurídicas. Cara, mas é isso que ele falou aqui. A participação tem que ser a participação popular. Nós temos uma instituição que a gente tem aí, é a cara do nosso povo. Entendeu? Porque nós queremos esse sistema, se está funcionando mal, está acontecendo, porque nós toleramos isso. A verdade é essa, é uma grande tolerância. Agora, com a rede social, felizmente, está mudando. Está havendo uma participação mais importante. Agora, o próprio Supremo Tribunal Federal, os governantes, estão preocupados porque há uma pressão popular muito grande, que nós queremos mudança, e reforma, tanto na estrutura judiciária, quanto no poder legislativo. O que ele falou, o professor Raul falou aqui, que tem que passar tal. Mas se não renovar, vamos dizer, 70% no Congresso, esses que estão lá vão continuar a dominar, a cultura vai ser a mesma, porque o caldo é cultural também, entendeu? Se não houver uma mudança de mentalidade e tal, a renovação do primeiro 70%, vai continuar a mesma coisa, então nós vamos estar esperando. Então passa para nós, pela pressão popular, porque todo poder emana do povo, está lá na Constituição. Então nós temos que ter uma participação ativa, desde a pré-escolha do candidato, na eleição do candidato, e depois cobrarmos e exigirmos eles que eles cumpram a Constituição, cumpram as leis do país. E a gente já tem uma data para que o povo consiga exercer esse poder, né? Estou chegando agora em outubro, então ficar atento às suas decisões. A mesa de debate está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês e o esforço por tentar ajudar com que a gente entenda esses temas. Prazer. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanha o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora, às 11 horas da manhã. Então eu espero te encontrar aqui. A gente tem a reprise do nosso programa hoje também às 6 horas da tarde e você pode assistir à mesa de debates, essa e outras edições do nosso programa, no nosso canal no YouTube. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Todos os dias os nossos vídeos também vão para a nossa página no Facebook, também TVE Juiz de Fora.
Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed 45 anos. Cuidar de você sempre foi o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.